Estamos ao vivo? Estamos on! Boa noite. Bonjour. NazaCast está on, boa noite a todos. Nazareno tá on, estamos aqui. Mais uma terça-feira, né? Toda terça-feira às 8 horas, você sabe que tem o podcast. Então, 8 horas você pode ficar aguardando que logo a gente entra, né? Acontece um imprevisto, você sabe ali, a correria, mas a gente nunca deixa de estar aqui. Então, você que estava esperando, hoje estamos aqui. Estamos aqui com o nosso querido Isaías, líder do louvor, da adoração aqui da Igreja Nazareno. Estamos aqui também com o nosso Cauê, o Cauêzinho. Que é só o Cauê? Não faz nada interessante pra igreja. O nosso líder ali do marketing da igreja. Você vê os flyers, e se você não vê, é tudo ele. Mesmo que não veja. Até o que está ele faz oculto, igual. você sabe que é eu. Faz os flyers, né? Os vídeos, anúncios ali da igreja. É tudo com esse rapaz, sua equipe. E eu tô aqui terça-feira pra... Você já sabe. O grande diretor do NazaCast. Oh, diretor. Eita. Tivemos terça-feira passada, né? Um avião. A nossa segunda parte do NazaCast, lá onde estávamos aqui o pastor Ciro, né? O irmão André ali. E um trabalho muito bom, de grande excelência. Você que não viu, assista ali. Nós temos ali na página, também temos no... Desce pra baixo que... Tem ali, tem no YouTube também? Tem. No YouTube ali, o canal da Nazareno ali. Você vai lá, você vai ver. Ó, avião. Avião. Você vai ver ali um trabalho fenomenal que eles estavam falando sobre a dependência química, os trabalhos que pode ser feito tanto com o dependente como com os familiares, qual a importância da igreja, esse auxílio. Então, é algo excelente. Você que não assistiu, você vai ali, assista, pode passar para alguém. Eles são pessoas capacitadas, trabalham, desenvolvem esse trabalho há muito tempo. Eu já tive algumas reuniões ali só observando, e muitos daqueles assuntos que foram tratados daquelas reuniões, em mim teve um grande impacto, né? Então olha, fenomenal ali, trabalho de excelência, vale a pena ali. Eu queria agradecer a eles que estiveram aqui, né, aquela terça-feira. Muito obrigado por vocês estarem ali contribuindo com um pouco do trabalho de vocês ali. É muito gratificante a gente ver que tem pessoas dedicadas naquilo da sua vocação, mas também dedicadas às pessoas, aquilo, o ID que Jesus vem fazer, né, e nos mandar a levar para as pessoas do melhor que a gente pode fazer, para que elas venham tratar, curar as pessoas, e também para que elas venham conhecer a Cristo. Então, muito obrigado ao trabalho de você ali, pastor Ciro, irmão André, muito obrigado a vocês. E nessa terça-feira, estou de volta. Sobrou Está nós, de né? volta. Essa terça-feira sobrou nós, né? Sobrou nós. Né? A gente é a nata do NazaCast. Não. Essa terça-feira, pessoal, o tema foi me sugerido pelas pessoas. A gente sugeriu. E aí eu falei para as pessoas lá, então dá na bênção, pode fazer. Essa semana eu tô com trabalho da faculdade, eu tô com prova da faculdade, eu tô com... E eles, não, vamos lá, tô lá. Graças a Deus, estamos aqui. Para Deus a gente não diz não. É verdade. Ele nos diz não, mas a gente não pode dizer não para Deus. Então, estamos aqui. É um prazer enorme estar aqui. E nós vamos tratar desse tema, que eu nem me lembro qual é o tema. Hoje é tudo com vocês, eu sou o ouvinte premiado hoje. Qual é o tema? Tá lá no flyer. Ai. Vida social na igreja. Como é que é? Vida social. Não. Ó, Tu quiz mudou aqui. o nome? Mudei. Ó, Oh my God. ó, tenta acertar. Eu acerto. Vida em sociedade na igreja. Não, Não. eu acerto. Ambiente social na igreja. Ambiente social na igreja. Aí, ó. Tem a colinha aqui, ó. Quem Tem a compartilhou? Mas no ambiente, Ricardo, a particular. vida. No ambiente, a vida. A vida. Se não há vida no ambiente, não há ambiente. Tema Há um de espaço. hoje, então. Ambiente social na igreja. Exato. É o tema de hoje, que foi indicado aqui por essas duas criaturas aqui. Se Esses você dois tem indivíduos. sugestões de temas, você está aberto a sugerir temas, Ô, Gesa, né? vê pra nós quantas pessoas tá on ali, por favor. É verdade, seu trabalho. 3. Ele não enxergou de lá. Três. São nós aqui, 1, 2, 3. Nós três. Se A você- minha mãe, a mãe do Cauêzinho e a mãe do Gabriel. tão olhando. Exatamente.
Acertou? Sim. 5 pessoas. Patinhos. Compartilhe, deixe logo o seu Ah, não, isso aqui é o... No YouTube. Deixa o like, Inscreva no meu compartilha, canal. manda pra mãe, manda pra avó, manda pra tia, manda pro irmão, manda pra irmã, manda pro pai, manda pra mãe, pros filhos, Espírito Santo, manda pra todo mundo. Amém? Vamos iniciar aqui. Senhor Deus, amado Pai, mais uma vez estamos aqui nessa terça-feira, Senhor, onde estamos desenvolvendo esse trabalho que é para a Tua obra, Pai, que tem sido um canal de bênção, onde muitas vidas têm recebido e elas têm conhecido a Tua casa, Pai, elas têm ouvido a Tua palavra, têm tocado o coração de muitas pessoas, ó Pai. Parece não ser de grande importância, mas vem, Senhor amado, aos nossos ouvidos que pessoas que estão lá fora recebem aquela palavra e são mexidas por dentro, porque Tu diz que não é por força, mas sim pelo Teu Espírito, e sabemos que o Teu Espírito está aqui nesse trabalho, está movendo, ó Pai, porque senão ainda não estaria de pé, porque Tu tem nos sustentado, ó Pai amado. Então siga, que esse trabalho venha seguir na Tua direção, que esse trabalho venha seguir na Tua orientação, para o Teu propósito, Senhor amado. Em nome de Jesus, Te agradeço e que nessa noite o Senhor venha nos dirigir conforme Tu queiras. Amém. Amém. Amém, amém, Amém. amém. Qual é o tema mesmo? Ambiente social na igreja. Ela é tipo, esse tema, ele é tipo o tema de relacionamento que nós já trouxemos aqui, né? Quem estava? O Geza, o Gabriel e eu acho que a Eduarda também. Estávamos nós aqui reunidos falando sobre relacionamento. Só que qual é a diferença do relacionamento para o ambiente social? Primeiro, eu quero falar, já que a gente está falando de ambiente social, hoje a gente usa muito as mídias sociais, né? Exatamente. Então você que está aí, eu vou insistir novamente. Compartilhe com o seu ambiente virtual de amigos, compartilhe esse link rapidinho ali. Compartilhe. E ainda manda uma mensagem. Ô, fulaninho, presta atenção, olha lá. É um trabalho muito importante. Por favor, é um manda. tema muito interessante. Hoje a gente pode estar meio brincando aqui, você acha, mas é um tema muito interessante mesmo. O ambiente social na igreja. É muito interessante você entender como assim, ambiente social. Isso a gente fala de pessoas, a gente fala um local e estar bem com pessoas. Isso é um tema muito interessante. Vai gerar bastante perguntas, bastante opinião. Pessoas ali que... o que acontece na igreja? O que tem na igreja? Por que a igreja é assim? Compartilha, que é um tema muito interessante e eu tenho certeza que vai, Se quiser perguntar pra gente também, tipo, determinados temas, como é tal coisa na igreja? Como vocês lidam com isso na igreja? Pergunta aí. Pode perguntar, você tem Claro, total liberdade. curiosidade. Eles estão pedindo perguntas. Direcione, eu quero que o Cauê me responda. O Cauê tá aqui pra responder as perguntas. O Isaías ali me responda, né? Então... Pergunta que vale R$1 milhão. Então, eu sempre penso assim, né? Primeiro, a gente tem que entender o que é cada coisa. Ambiente social na igreja. Seria esse é o tema. Sim. Então, a primeira coisa, o que é ambiente? Ambiente. O que é ambiente, Mike? Ambiente, o mais básico, é um espaço. Espaço separado para alguém. Para alguma ocasião. Ou alguma ocasião. Ou para um grupo de pessoas. Exatamente. Que tem um foco. Tem um celular dando contato. Não. Eu vi um solinho de guitarra. Falei, meu Deus, o Gabriel já tá ali. Tem alguém tocando guitarra. Gabriel já foi pra... Eu não trouxe palheta. Um lugar separado para pessoas, ou é trabalho, ou é igreja, uma espécie. Né, biologicamente falando. Muito interessante. Eu achei aqui no Google rapidinho. Tio Google. Tio Google aqui, ambiente. Que rodeia ou envolve por todos os lados e constitui o meio em que se vive. Então, esse é um ambiente. O lugar onde a gente vive. Que rodeia ou envolve por todos os lados e constitui o meio em que se vive. Por exemplo, a poluição é um ambiente poluído. Tu olhar ali um cenário, tá, né? Substantivo masculino, tudo que rodeia ou envolve os seres vivos ou as coisas, meio ambiente. Onde está metade do meio ambiente? É uma boa pergunta. Isso vocês estão rindo, mas cai no Enem isso aí.
O significado, do meio de ambiente. Substantivo masculino, meio ambiente, tudo o que se faz parte do meio em que se vive, o ser humano, os seres vivos, ou as coisas. Recinto, lugar em que se está, ambiente aberto, atmosfera, reunião do que envolve uma pessoa, sua situação financeira, cultural, psicológica e moral, ambiente pobre, alegre, ambiente feliz, ambiente hostil. Então, ambiente é tudo que se envolve, né? Ou algo gerado em tal situação. A gente estava lá feliz, de repente estava triste, o ambiente ficou tenso. A vibe caiu, né? Já dizia. Continuando. A vibe caiu. A vibe caiu. Então, aqui eu deixei a minha palhinha do que é ambiente. O tema é de vocês, mas eu sempre trago a minha colinha. Para nos ajudar no momento da angústia, né? É como um socorro presente. Né? O socorro presente. Não é bem presente. Sabemos que dentro da igreja, a igreja em um todo é um ambiente. A gente vai falar de ambiente social na igreja. Mas existe também outros ambientes. Dentro, uma casa, ela é constituída de várias partes. Partes Tem que cozinha, são ambientes banheiro, diferentes. A cozinha, se tu quer botar um colchão e dormir na cozinha, o problema é teu. É o lugar certo? Mas não é o ambiente adequado para dormir. Mas Exatamente. É o ambiente. Então a casa ela é repartida por ambientes, né? Que seria quarto, cozinha, sala, banheiro. Se tu quiser cozinhar no banheiro, porque tem torneira ali. Quiser tomar banho na cozinha, é contigo, né? Mas não é um ambiente adequado. Então, existem ambientes adequados para cada situação. Exatamente. Isso diz tempo para todas as coisas, né? Eclesiastes 1, do 1 ao 8. Que é tempo para todas as coisas. Deus determinou um tempo para todas as coisas. Então, existe um ambiente para cada situação. E dentro da igreja, a gente tem o ambiente geral da igreja, para que a gente venha adorar Deus em comunhão, venha adorar Deus em união, venha adorar, mas em um corpo só. Eu tenho aqui, ciclo. Você sabe o que é ciclo? Ciclo? É um espaço de tempo durante o qual ocorre ou se completa com regularidade em um fenômeno ou um fato, ou uma sequência de fenômenos ou fatos. Então, isso também pode ser ciclo social ou ambiente social, porque é um espaço de tempo ali onde se ocorre ou se completa alguma situação. Então, eu pesquisei sobre isso aqui também. Pode ser ciclos de fenômenos na natureza, coisas que ocorrem regularmente ali, é um ciclo. Quando a gente vem para a igreja, a gente tem um ambiente social, um ciclo, onde vão ocorrer situações que a gente já, de praxe, a gente já conhece, sabe como funciona, a gente já sabe. O ambiente ou o ciclo de todo mês a gente ter a Santa Ceia, né? É um ciclo, ambiente de a gente que os fiéis que vivem na igreja trazem dízimos e ofertas. É um ambiente de adoração, é um ambiente onde tem um momento da leitura da palavra, do estudo. Isso tudo gera um ambiente. Tu falou sobre a casa, né? Que na casa tem a cozinha, o quarto, a sala. E com o passar do tempo, às vezes, eu que morei bastante em casa pequena, a família vai aumentando às vezes. Daí, por exemplo, a cozinha já vira um quarto, divide o quarto para 2 pessoas, o banheiro, continua o banheiro, porque às vezes é de material, mas tipo a sala diminui um pouco ou aumenta, porque um cômodo diminuiu. Tipo, na casa, às vezes, pela necessidade, tu tem essa adaptação. A minha casa eu fazia isso, cara. Eu achei que tu ia falar assim, é que depende da casa, né? Depende das pessoas que moram na casa. Depende tem pessoas que são assim, o meu quarto vai ser aqui, com a cama ali, o roupeiro ali. Ok, esse é o meu ambiente para sempre. Mas tem pessoas que, hoje eu não quero mais essa cama aqui. Tem pessoas que pensam assim, aqui vai ser definitivo para sempre. E tem a minha mãe que troca as coisas do meu quarto, o quarto de todo mundo a cada 5 dias. Cada um tem um assim em casa. Entra no quarto,
É não pra gostei notar dessa uma cama. diferença, assim, eu tô em casa diferente. É. A cama não tá, mas aqui tá lá. É. Eu não gostei mais da minha casa aqui. Quando tu olha, a tua casa tá... Exatamente. Eu falo isso porque a minha casa, às vezes era Cansei da minha assim, cozinha, vou transformar numa sala. a família aumentava, ou pessoas moravam junto com a gente. Tipo, na casa dá essas adaptações, mas o ambiente dentro da igreja, a gente sabe que aqui a atmosfera é uma só. Exatamente. O ambiente é de adoração a Deus, então isso não tem como mudar. E quando isso muda, sai totalmente da nota a configuração, diferença. Ô, Jesus. da configuração que Deus O mandou a nosso gente fazer. auxiliar técnico, se tiver alguma pergunta, tu pode nos passar, por Então, favor. quando... Perguntem, quantas perguntas nós temos aí? Pergunte. Quem está nos assistindo? Eu quero saber, eu quero dar um oi. Eu quero os dados. Olha Quero os só, dados. social. Eu ia falar sobre o social. Porque um ambiente, para ser um ambiente completo, ele tem que ter Social? sociedade. Não, ele é só um ambiente, ele é só... Mas para ele ser um ambiente Uma pracinha lá, um parquinho, ele é um ambiente para... público. Não, tem umas privadas. A Tem pracinha tem- sem as pessoas continua sendo uma pracinha. um pra ambiente. brincar. Exatamente. Ele é um ambiente para quê? Para brincar. Para a sociedade. Não, para brincar. Para brincar. Então existe, quando a gente está falando da casa, existe um ambiente para cada situação. Exatamente. E isso eu coloco até dentro da igreja, a gente vai falar aqui um pouco de sociedade. Ambiente. Ambiente social, porque depois a gente, logo no final, acredito que a gente vai entrar nisso. Vamos supor aqui, ó, existe hoje o podcast, para você que gosta de redes sociais, para você que gosta de interagir, hoje é o ambiente de você interagir nas redes sociais. Exatamente. Quinta-feira é o dia para você vir fazer uma busca. O poder de Deus, a manifestação de Deus está muito forte nas quintas-feiras. Aqui Deus tem se manifestado com grande poder, testemunho, manifestação do Espírito Santo ali. Está muito bom. Quinta-feira é um ambiente muito forte. Sábado, nós temos o quê? O nosso ambiente dos estudos. Você que quer ter conhecimento, porque a palavra diz crescer na graça e no conhecimento. Então, você precisa também crescer no conhecimento, né? Porque nós precisamos, a Bíblia fala aquilo. Então, vamos crescer também estudando. Também temos o ambiente jovem, né? Exato. Não adianta eu querer vir aqui fazer tudo meio... que é um ambiente jovem. Não adianta eu querer fazer algo da minha cabeça, porque eu... É um ambiente de conhecimento, que é o EBIM, tem os NasaCast, é um ambiente de conhecimento, de troca ideias. Temos o nosso... Temos um ambiente de busca, temos um ambiente de crescimento, ou seja... Agora a gente criou o nosso ambiente de divertimento, diversão, onde entretenimento. a Igreja do Nazareno jogou um futebolzinho ontem. Pá, meu, quanto? Né? Quanto? Deixa pra lá. A gente ganhou, mas A gente ganhou, mano. o placar a gente não lembra. É empate. Não foi empate. 7-5? Mas foi um ambiente onde a gente veio aqui com os irmãos, a gente, não, vamos jogar um futebol, um ambiente de descontração. Foi formado aqui dentro, a gente conversando. Então, né? Existem ambientes onde a gente gera tudo isso. Mas eu tenho aqui para falar, ó, social. Concernente é uma comunidade, a uma sociedade humana, ao relacionamento entre indivíduos, etc. Relativo ao próprio da empresa, sociedade, agremiação, sócio. Adjetivo social que prefere estar na companhia de outra pessoa. Social já diz, né? Tu não pode estar sozinho. Quando tu tem, vou fazer sociedade tu vai fazer com alguém, né? Isso. Então já diz ambiente social, já mais de uma pessoa, né? Vou fazer um ambiente social só eu ali. Aí não é social. Não. Quando tu fala em social, já vem, ó, com sociedade de empresas, né? Tu já fala que é tu e alguém, é tu e mais alguém. Então tu cria esse ambiente entre pessoas. O nosso tema de hoje é ambiente social. Que caracteriza uma ação, entretenimento ou caridade, evento social, círculo social. Isso que é interessante. Eu quero ler tudo aqui para depois a gente só falar. Claro. Círculo social não
implica necessariamente relações internas de poder, apesar dessas serem presentes em diferentes situações sociais. Os círculos sociais se relacionam com os ambientes sociais e possuem suas normas e condutas, suas formas de criação de identidade, de coesão e coerção social. O círculo social é um grupo de relações sociais formadas por pessoas e é responsável por contribuir para a sociedade dos indivíduos. A socialização passa pelo compartilhamento de identidades, normas e valores que implicam relações entre as pessoas que determinam um círculo. Então, tu vê a diferença de ambiente é só algo, mas ambiente para algumas pessoas e com pessoas. Por exemplo, a gente falou da pracinha, né? Um ambiente ali para brincar. Mas se não tiver as pessoas, não há brincadeira. E cada aparelho ali, que tem aquele que gira lá, ele não é para pular. Ele não é para pular, ele é para girar. Aqui estava falando que existe ambientes com algumas... Pode aparecer, Gesa. Existem ambientes para a gente socializar com as pessoas de alguma forma, mas que existem algumas regras. Exato. Porque se o brinquedo é para girar, tu não vai pular nele. Então, o brinquedo é para girar. Então, dentro da igreja, que agora a gente vem falar melhor, temos perguntas ou temos gente nos assistindo? Fala aí para nós. Aqui o Jonathan, para a gente falar sobre o ambiente do time, que o ambiente do time é que deu show. Pauleira. Ele falou que o ambiente do time, o time deu show. Ela pergunta? E o pastor Alexandre fez uma pergunta. Boa noite, pastor Alexandre. Boa noite, pastor. Boa noite, Jonathan. Nossos fizeram um gol ontem lá, né? Que é um gol. O pastor Alexandre perguntou aqui: o ambiente é algo que se forma automaticamente ou é algo que pode ser criado? E agora? Vocês que deram a ideia. Na minha opinião, eu acho que ambiente é algo criado. Na questão do ambiente social. Porque o ambiente social não é um ambiente antissocial, ou seja, você conversa com as outras pessoas, você dialoga com as pessoas, você troca ideias com as pessoas. Então, é um ambiente criado. Você cria um ambiente social, um ambiente no qual você conversa com as pessoas, tem um conhecimento de quem elas são e elas têm o conhecimento de quem você é. Então, na minha opinião, humilde opinião, o ambiente ele é criado. Ele existe, mas a criação dele é feita por nós. Porque, por exemplo, a igreja ele é um ambiente, é um espaço, né? Mas o ambiente na qual a presença de Deus vem sobre nós e é um ambiente de comunhão, é um ambiente de santificação, é um ambiente que nós criamos, que nós fazemos ele. Porque, por exemplo, agora não estamos no ambiente na qual estamos buscando a presença. Estamos num ambiente na qual estamos conversando, passando conhecimento. Então, é um tipo de ambiente que foi criado aqui agora. Né? Por exemplo, quinta-feira vai ser um ambiente na qual nós vamos buscar buscar a Deus, nós vamos cultuar a Deus. Então, vai ser outro ambiente. Então, acredito que ambiente nós criamos. E a tua opinião aí, rapaz? A minha opinião é... Eu discordo. Não, só para dizer quem está assistindo, a Jaine, a Larissa, o pastor Alexandre, o Jonathan e a Mariana. Boa noite. Ui. Obrigado. Vocês compartilharam? Vocês mandam as perguntas para nós e tô mandando pra vocês. Vocês compartilharam? Eu não vi nada aqui em status. Eu não vi nada aqui em... Eu tô com meu celular aqui, ó. Eu não tô vendo nada. Aqui, ó. Eu não vi, não compartilharam nem para mim. Eu tenho... Nem nos grupos. A minha opinião, mais ou menos, é bem parecida com a tua, porque o ambiente ele é criado por pessoas determinadas a fazer algo. Na minha opinião. Um ambiente, como o exemplo da pracinha, continua sendo uma pracinha, mas foi criado por alguém em determinado lugar, tanto é que tem pátios abandonados que viram um campo de futebol. É um ambiente que foi criado por alguém
que teve um foco em transformar aquilo ali numa área de lazer. Sabe quem me lembra isso? Quem? 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 O grande Neemias. Em Jerusalém, o ambiente era um ambiente destruído, foi um ambiente que foi tomado, né? Não me pergunte qual é os reinos que eu esqueço às vezes. Mas, né, foi um ambiente que foi destruído, foi queimado, foi completamente arrasado. Mas Neemias começou a criar um ambiente de recomeço, né? Ele tomou uma posição na qual ele ia começar a criasse um ambiente de recomeço, na qual tudo ia se recomeçar, né? É sempre muito bom quando buscamos na Bíblia, né, um exemplo, e Neemias é um grande exemplo disso, na qual ele muda o ambiente, né, porque ele suplica a Deus para que, né, mudasse alguma coisa, ele toma a frente e faz o recomeço, faz a reconstrução do. E não necessariamente ele estava no ambiente da destruição. Exatamente. Ele estava longe, mas ele longe. estava com o coração totalmente entregue ali naquela situação. Ele estava lá com o rei Artaxerxes, sendo copeiro lá, de boa na lagoa. mas entregou o coração. Então, é isso mesmo. Continuando, tu tava falando da tua opinião. Mais pergunta? Mas- Não, eu vou... Não, tem pergunta sim. Eu vou só dar uma segurada nas perguntas enquanto isso. Segura a audiência. Segura a audiência aí um pouquinho. É João Kleber isso aí, pra quem não entendeu. É João O Kleber. pastor colocou a linha muito bem, né? O ambiente social pode ser criado? Pode ser criado. Por quê? Porque, como a gente leu ali, ele é social, é com pessoas, né? Ele tem que ser criado, ele tem que ser desenvolvido. Nós podemos ter uma conversa e aquela nossa conversa foi boa, foi produtiva, foi alegre. Ela foi um ambiente social bom. Aquela conversa que a gente teve, ela foi ruim, não teve nada para agregar, foi um ambiente social Desagradável. Desagradável. Então pode ser criado sim. E quem que gera esses ambientes sociais, assim, essa forma de ambientes sociais, é o conhecer um ao outro, gostos, ideias, conceitos, opiniões, pensamentos, né? Mas porém vem muito aquela questão de como é que eu posso... alguém pode sugerir uma ideia, mas tu também tem que aceitar, ouvir a ideia para poder entender, para gerar ambiente social. Senão tu acaba, eu não gosto disso e tu sai. Tu acaba não estando junto do ambiente social. Isso é muito importante a gente entender, que o ambiente social, ele é isso. A palavra de Deus diz ali, que poderia ser o nosso versículo, né? Ó quão bom. Que o suave, que os irmãos vivam em comunhão. A gente está falando em ambiente social na igreja, onde a gente vem todos juntos cultuar a Deus. A igreja não é o local, a igreja são as pessoas. Nossa. E ó quão bom, é muito gratificante, suave, porque o ambiente se torna leve, onde não há discordância, onde não há aqueles atritos, onde não há, não, eu tenho que fazer assim, vamos fazer assim, mas vamos fazer então porque tem que ser desse jeito. Não quero. Mas tem que fazer, ou faz porque tem que fazer. Não, ó quão bom, é muito bom. Suave porque é leve, é tranquilo, que os irmãos vivam. Os irmãos, a gente fala irmãos em Cristo, em união, unidade, né? União, na verdade, né? Porque unidade é um só. Unidade é um saco de batata. Que tem batatas separadas. E união é um purê de batata. Que todas se uniram para um propósito. Exatamente. Que vivam em união. É muito bom. É um ambiente tranquilo. Onde a gente está todos fazendo a força para o mesmo lado, se torna mais leve aquilo que a gente está fazendo. Onde 2, 3 estão fazendo força, outros 3 só estão ali, porque eu tenho que estar, se torna pesado. Exatamente. Gera uma sobrecarga. Ou alguém está empurrando contra. Aí ninguém sai do lugar, fica todo mundo parado assim, ó. Então é muito interessante de se pensar. É muito interessante mas eu quero entender o porquê que está sendo feito aquilo. Vamos conversar. Porque todo ser humano, né, ele tem direito de ter a sua opinião, o seu pensamento. Ele tem, é livre isso.
Tu é livre pelo sangue do Cordeiro lá, tu é livre. Amém? Somos Amém. livres. Tá, glória. Mas precisamos conversar e entender o propósito, qual é a ideia, o foco para que aquilo venha a ser feito. Porque o que não ajunta... Não espalha. Não ajunta, espalha. A palavra fala isso. É a palavra que fala, não sou eu, o Gabriel aqui está inventando. Isso é só para a gente ter consciência. O que não está ali para agregar, ele está ali para dividir. Não, mas eu tô junto. Olha, não quero falar aqui, não tô dando indireta para ninguém, estamos conversando porque essa é a nossa ideia. Mas a palavra fala isso. Eu gosto muito de falar na palavra. Judas estava ali. Porque a palavra é bem assim, né? Ela é uma espada de dois gumes, né? Mata Ao e mesmo cura. tempo que eu tô falando assim, eu tô aqui em mim mesmo. Por que eu falei isso? Exatamente. Apanhei junto. Né? Mas Judas estava junto ali. Depois traiu Jesus, né? Não, até biblicamente a gente tem um exemplo disso. Né? Que às vezes a pessoa tá ali, mas não tá ali. Né? Automaticamente depois ela... some, vai comprar um terreno. E no início tu falou sobre relacionamento e sociedade, né? Acho que o relacionamento era... Tipo, sociedade eram os 12. Mas relacionamento Jesus tinha só com 3, que eram os amigos. Eu acredito que o relacionamento é bem além do que simplesmente viver em sociedade. Tu criar um vínculo de confiança, um vínculo de amizade com a pessoa, aquele encurtar laços, né? Acho que já se torna um relacionamento. E quando tu engloba tudo isso no ambiente que tu tá, um relacionamento, a pessoa se sente em casa. A Igreja do Nazareno antes era conhecida como a Igreja do Abraço. Envolvia as pessoas com as pessoas se relacionavam bem no ambiente e passavam isso para as outras pessoas que estavam chegando de fora. Então muita gente chegou na igreja e se sentiu muito bem acolhida, porque foi gerado um ambiente de relacionamento familiar. Então a pessoa chegou, a gente abraça, pega na mão junto, independente se a pessoa é de outra igreja ou não, ou estava parada. A gente trata da família, porque é da mesma família. Então, voltando àquela pergunta ali do pastor, é gerado? Vai sendo gerado em nossos corações. Uma coisa que eu achei interessante, que nós estava falando sobre no nosso tema de hoje, ambiente, meio social. Então a gente sabe, ambiente é um local ou algo que tem para acontecer ali, social com pessoas dentro da igreja. Isso me vem a ver a questão de grupos, né? Algumas igrejas fazem o quê? Cultos familiares. Outras igrejas fazem células. Outras igrejas fazem lar de paz. Enfim, tem muitos nomes para isso. Mas elas fazem o quê? Ambientes sociais. Lar de paz? Nunca ouvi falar, primeira vez. Célula já, lar de paz. Abrindo um parênteses, o que é lar de paz? O que é um lar? Lar é uma casa, né? Ambiente familiar. Então, já diz familiar, ambiente, lar de paz. Vivendo e aprendendo, viu, gente? Então, existe, enfim, que se tu for ver o propósito é criar um ambiente para que venha ter uma comunhão menor do que o ambiente da igreja, tá? É um espaço ali menor, com pessoas menores, mais achegado, com família, onde a gente venha ter um momento ali de um louvor. Normalmente a gente tem um louvor ali, alguém toca, alguém canta, enfim. E leitura da palavra, compartilhamento de todos mundo dá uma opinião, tudo, por isso que diz ambiente social. E aí, mas todo mundo dá a sua opinião referente àquele ponto, para ligar com aquilo. Quando tu desliga daquilo, tu não tá gerando mais ambiente social. Tu tá ali, mas tu não tá já, tu já tá aqui, ó. Vamos excluir aqui o... E é bom deixar claro que isso é muito diferente de panelinha, né? Isso é bem diferente. Eu ia chegar nesse ponto. Viu? Eu ia chegar nesse ponto. Por quê? Porque se tu prestar bem atenção, esses ambientes, Jesus fazia isso. Jesus, ele ia pregar nas casas. As casas. Ele entrava nas casas. Ele disse para
para o pequeno Pra em cima Zaqueu. da árvore. Zaqueu. Hoje me convém que eu vá. Na tua casa, Ele ia, quando levaram lá o aleijado pelo telhado, Jesus estava onde? O paralítico, o aleijado, enfim. tava na Jesus casa. estava na casa. Jesus ele era convidado para ir nas casas. Quando ele curou a menininha... E o que ele fazia? Olha só, o que ele fazia? Cada casa ele fazia panelinhas. Não. Não, nem um Ele pouco. levava a mesma ideia e o mesmo pensamento do reino de Deus em todas as casas. Pense bem, muito bem isso. Se você está falando uma coisa diferente do que é falado, isso não é um ambiente de igreja, não é um ambiente de sociedade, não. Não é um ambiente saudável. Não é um ambiente, não é mesmo. Não. Jesus, ele ia em todas as casas e ele levava a palavra, ele levava o reino. Ou seja, ninguém ficava de fora, porque todo mundo tinha conhecimento exatamente. O que foi falado numa casa era falado na outra. Quando os discípulos começam a ir também, que Jesus dá a ordem, eles falam a mesma linguagem, ninguém fala, não escuta aquele porque... Não, eles falam a Gabriel, mesma... Escuta Não. escuta o Cauê. Não era assim. Não. Era a mesma linguagem aonde eles iam dentro das casas. Eles criavam um ambiente nas casas, eles criavam um ambiente social ali entre pessoas, mas falando a mesma linguagem, porque a gente está falando de ambiente social na igreja. Exatamente. Atos dos Apóstolos ali mostra muitas vezes Pedro, Paulo, eles indo para casas das pessoas, né? Quando eles faziam as viagens, eles acabavam, né, se hospedando na casa das pessoas e ali conversavam, falavam a respeito de Cristo, falavam a respeito das boas novas, curavam. Então, ali também é um outro exemplo além de Cristo, os discípulos ali em Atos principalmente, né? Porque é o Atos dos Apóstolos. Mostra ali várias e várias vezes eles indo em casas ali, conversando. Em nenhum momento Pedro falava que Paulo estava errado ou que Pedro estava errado. Exatamente. Olha como isso é interessante. Agora vamos entrar. Eu acabei de falar primeiro em Jesus e reino. Nenhum momento eu toquei aqui em placa, Igreja do Nazareno, se você prestar atenção. Exato. Por quê? Porque se nós falarmos de igreja, a gente acaba se separando das outras. A gente tem que falar de Cristo. A Igreja do Nazareno fala de Cristo. A Igreja do Nazareno prega a palavra. Toda igreja que pregar a palavra, é a igreja que nós... todos estão falando a mesma linguagem em locais diferentes. Eu disse um louvor lá no céu não vai ter placa. Né? Lá no céu não vai ter placa. Não tem placa. Só tem a única placa lá, que é céu. Hoje a gente tem as placas só para identificar, né? Porque tu tem que criar CNPJ, tu tem que registrar, tu tem que colocar o nome X, tudo, tu tem que vir de um segmento. Então até hoje a gente existiam sabe... as tribos, né? Eram Exato. em 12, mas não Existia porque eram diferentes, uma da outra pensava de forma diferente. Mas a gente tem que falar de Jesus. Mas como a gente está falando de ambiente, aí a gente vai entrar um pouco mais para... Vamos entrar. Igreja, vamos falar hoje Igreja do Nazareno. Nosso íntimo, bem nosso íntimo. Igreja do Nazareno. A Igreja do Nazareno, ela tem o quê? Ela prega a palavra de Deus, porque aí daquele que mudar uma vírgula ou um ponto, né? Ela prega a palavra de Deus. Se eu estiver falando besteira aqui, eu tô louco, mas eu sempre escuto aqui de cima desse altar, não importa a pessoa que está aqui, eu escuto a palavra de Deus. A Igreja do Nazareno prega a palavra de Deus, ela preza por pregar a palavra de Deus. Vocês concordam comigo? Concordo. Prega a palavra de Deus. Ponto positivo. Mas nós temos algumas regras, algumas condutas, né? Outras denominações, cada uma tem as suas regras, suas éticas, que é regido dentro de um estatuto, né? Você já ouviu falar sobre isso, o estatuto? Sim. Todo o estatuto ele serve para gerar uma ordem, uma hierarquia, como assim dentro de uma empresa, quando você é contratado, você vai assinar lá determinadas funções que você vai fazer. Tem que ter algo regrado, né? Senão, simplesmente, não que venha a ser isso, qualquer pessoa toca, qualquer pessoa prega, qualquer pessoa fala... Não, tem que ter uma ordem, tem que ter uma regra. Por exemplo,
muitas igrejas, para o pastor pregar, ele simplesmente não vai pregar. Ele tem que ter uma formação. Hoje na nossa igreja aqui, nosso pastor ele tem uma formação. Temos pastores com formações. E também temos muitas pessoas aqui com muito entendimento da palavra que pregam a palavra de Deus. Que elas são dirigidas ali pelo nosso pastor. Ele olha e ele escala tal pessoa para pregar porque ele vê tal pessoa tem um conteúdo para passar. Não é simplesmente eu vou falar algo lá porque eu senti. Tem que ter uma ordem. Isso eu estou falando de ambiente. Ambiente, ordem e regras. É que nem aqui estamos com o nosso líder da adoração, de louvor. Tem que ter uma ordem, né? Vou brincar um pouquinho agora aqui. Tá faltando alguém lá e eu vou lá para a bateria. Não, é melhor não é? A gente sabe que vai, mas não é o ideal. Não é o ideal, então. Ele faz a ordem, a escala, para que aquilo venha a ser melhor feito. O que ele faz? O Gabriel em tal função. Por quê? Porque existe uma ordem, existe uma organização. E ele, como está ali dirigindo, está na frente, eu, como faço parte daquilo, eu aceito a instrução que ele está me dando, porque ele está melhor orientado. Ele está melhor orientado para dirigir aquilo. Então, eu não vou lá, não, eu quero tocar bateria porque eu quero, porque eu acho que é melhor, que porque me convém. Daí ele olha aqui, não, tem todo um grupo social de músicos. E é melhor que o Gabriel nem chegue perto da bateria. Faz isso. Então ele olha, não, é melhor que ou você ajuda ali em outra função ali que vai precisar para melhor se adequar. Então não me convém eu chego aqui, não, porque eu quero fazer tal coisa, eu vou fazer tal coisa. Eu estou quebrando aquele ambiente social, aquele ciclo. Porque o ciclo ele vem na questão de eu ouvir, eu aceitar o que está acontecendo e eu entender e fazer a mesma situação, andar no mesmo caminho, na mesma direção, né? A gente estava falando da questão do leve, né? Se todo mundo empurrar, se torna leve. Se um empurrar contra ou ficar parado, eu tô ali, na verdade tu não tá fazendo parte daquele ciclo, né? Porque é processos. Primeiro você entra num ambiente da igreja, depois que você tem a intimidade com as pessoas da igreja, você passa a ir em outro ambiente, um ambiente mais reservado, né? Porque como tu disse, ninguém que não toca vai lá e toca, porque são ambientes. A sala, cozinha. Para entrar na sala, você tem que conhecer a cozinha. Então, primeiro você entra no ambiente e aos poucos você vai entrando no ambiente de adoração, né, como é o caso. E aí que você vai tendo o conhecimento, você conversa, você tem a sociedade, você se socializa, e aí que você começa a poder ter alguma coisa, começar a praticar algo. Processos, né? Como você também disse, como a gente disse, o pastor ele sempre prioriza, e assim sempre é feito, pessoas que têm um conhecimento direcionados por Deus, pessoas que estão completamente focados em aprender mais de Deus. Então, porque são pessoas que entram em ambientes e eles começam a usar o ambiente produtivamente, né? Eu vou falar rapidinho. União e unidade. Como é que é mesmo? A diferença de união para unidade, sabe o que é? Tu já falou? Tá, então fala aí. Unidade é? Unidade é o saco de batata. Por quê? Que cada um no seu lugar, mas todos num ambiente só. Tá aí. União é o purê de batata, todos juntos em um só propósito. Olha só, de tudo que a gente falou, eu vou usar essa mesma referência. Olha só. As batatas separadas são batatas, né? Então, ambiente social normalmente são mesmos estilos, mesmos pensamentos, mesmas teses, mesmos, né? A gente estava falando ali. Então, pode ser ambiente de músicos, do pessoal da dança que tem aqui, né? Se eu entrar ali na dança, tentar dançar ali, nem me viu, né? Eu vou tomar um tapa, né? Mas não vai fazer feio, porque tu dançava.
Olha aí pra Entendeu? isso. Então, existe os ambientes, correto? Sim. Então, se é batata, é batata. Se eu botar uma cenoura ali, se eu botar um rabanete ali, se eu botar uma... Não casa. Vai ter Aí nós diferença. vamos fazer depois o purê. Vai dar o mesmo resultado? Não. Pode ficar gostoso, mas não vai ficar Mas legal. se eu tiver uma batata junto com as outras batatas para fazer o purê, mas uma batata tá estragada, Você tem que aprender a tirar essa o batata. que vai acontecer? Estraga todo o resto. Não seja uma batata estragada. É, exatamente. E E nem uma cenoura. Nem um rabanete. Claro. Pegou pelo calcanhar ali, ó. Entende? A gente brinca ali com a diferença da união para unidade, mas olha só, presta atenção. Se você vai fazer um purê, ter uma batata estragada, qual é o resultado que vai dar aquele purê? Um purê estragado. Vai estragar todo o resto, não concorda? Exatamente. Porque o pensamento, o alinhamento, não vai ficar a mesma textura. E ainda vai ter um sabor ali muito no ruim. final. Uma estragou 10. Eu tô falando de batatas, tá? Não tô falando de pessoas. É legume. Tô falando de batatas. É. Então tira aquela batata fora. Se você é uma batata podre, sinto muito, mas vai entrar pra terra pra crescer de novo. Mas eu tô falando de batata. Eu tô É. falando de... Batata. Eu tô falando batata. É batata Esse isso. assunto é batata. Isso é batata. É batatinha. Então tá podre. Vamos tentar tirar aquele pedaço podre. É verdade. Pra poder entrar junto do purê. Senão tira a batata fora. É verdade. Joga no lixo. Mas estamos falando de batata. Estamos falando de batata. Batata, né? Não adianta. Eu sou batata e tô no meio das batatas. Mas você é uma batata podre? A gente quer fazer um purê. Porque a gente quer viver em união. Exatamente. E porque purê de batata é muito gostoso, né? Um dia a gente tem que fazer algo sobre culinária aqui. É verdade. A gente tá falando em comida, É, tá falando aqui. A Nazaquete, convidar a Palmeirinha aqui pra... Enquanto a gente fala de alguma coisa. Eu vou botar uma mesa, porque depois que eu experimentava... Corta o ar. NASA Chefs. NASA Chefs, olha aí, ó. NASA Chefs. Agora a gente pode criar um ambiente, daí em 30 segundos você tem que preparar alguma coisa aí, Cauê. Eu vou preparar um omelete. Pega um ovo ali que e aí você frita aqui e come. E aí tu vai ter que comer também. Bate a casca e joga a clara fora, né? Em 30 segundos vai ter que preparar e comer. 30 segundos, empratamento. Ai, ai. Mas, E também eu queria agradecer, muito obrigado pela tua opinião também, Geza. O Geza tá aqui, É o ouvinte primeiro. ele nos agregou muito nessa noite. muito. Eu acho que a gente não estaria nesse tópico agora se não fosse com a ajuda do Geza. Sim, porque ele preparou o nosso ambiente. E a câmera que você E está a usando. câmera que está assistindo, ele preparou, porque ele está junto conosco, ele pode estar ali quietinho. Ele pode ser a batata podre, mas ele está junto conosco. Variedade. Ele está ali no cantinho, mas ele está Ele conosco. tá olhando com um olhar de míope agora pro Caubezinho. É verdade. Ele sabia, ele preparou o ambiente para que acontecesse. Então, a mesma visão. Ele sabia, vai chegar umas batatas lá. Vai chegar umas batatinha. batatas. Logo vai ter o purê, que é o podcast. Aqui é a batata rosa. Aqui é a batata rosa, aqui é a batata inglesa. Tá bom. Alguma pergunta? Tem alguma Tem. pergunta? Não? Então eu fico muito feliz, pessoal, que vocês estão vivendo nesse pensamento. É porque se não tem pergunta, não tem dúvida. Se não tem dúvida, é porque tá certo. E se você também não tem algo para questionar, uma opinião, é porque, na verdade, isso foi bem proveitoso. Foi. Essa questão de, é verdade, isso é unidade, isso é união, isso é um ambiente social. Eu tenho que socializar, eu preciso socializar entre os irmãos. Ó que é muito bom, O quão é muito legal, É é bacana, muito é perfeito, supimpa. bacana, que os amigos, que os friends, os cupincha, que os co-herdeiros com Cristo, que os maninho, eles venham habitar, eles venham viver, envelhecer viver. Viver. em Viver. companhias, na mesma ideia, no mesmo foco, no mesmo alinhamento, no mesmo pensamento, Na mesma junção. não em discórdia. Eu não
eu não entendi. Porque não vamos dizer assim, ó, eu não gostei de algo. Não diga isso. Vamos assim, ó, eu não entendi porque está sendo feito isso. Vamos conversar para me entender melhor? Me explica. Me explica? Não vamos dizer assim, ó, eu não gostei disso. Não. Olha, se está sendo feito daquela maneira é porque tem um propósito. Me explica ali para me poder entender melhor, porque eu não estou entendendo e aquilo está me confundindo. Eu estou ficando... E eu não quero ser um atrapalho. Eu quero estar junto com a igreja. Eu quero estar junto com a equipe. Então, me tira uma dúvida. Eu quero... E isso faz uma diferença, né? Até porque nós somos irmãos, e como irmãos, numa família, né? A gente acaba às vezes brigando, acaba nos tapa, né, no soco, mas a gente continua se amando, porque às vezes é só um desentendimento, né? E é só uma falta de diálogo. Pode falar. Pergunta tem, pode falar. Uma vez aconteceu uma situação comigo, dessa pessoa aqui, a Batata Rosa, chegou em mim e falou: qual a tua opinião sobre esse assunto? Porque eu quero estar na mesma visão que tu. Eu não quero estar em discórdia no meu conceito do teu. Então eu expliquei o que eu pensava daquele assunto ou da pessoa, não vem ao caso. E ele entendeu, nessa parte que tu falou, do me explica, ele entendeu. Foi a minha opinião, completou a dele e a gente formou um conceito. E hoje a gente vive bem, a gente conversa. Tem coisas que ele chega em mim e conversa, ou não, tem coisas que eu converso com ele também. E abriu um pouco mais o leque do relacionamento, do estar próximo em sociedade. Então é muito importante o que o Gabriel falou. Eu não entendi isso, me explica por que está acontecendo isso. Por que tu teve essa visão? O que tu acha desse assunto? É bom a gente conversar sobre isso. Chegar na pessoa que está vivendo contigo no mesmo ambiente e tu esclarecer, às vezes, uma dúvida que vai sanar o teu conhecimento. Exatamente. Vai agregar o teu conhecimento. Então, é isso. Perguntei pro Mag se a gente lavava o arroz antes de cozinhar. Ele disse que não. Eu briguei com ele. Não discordo. Tem que lavar o feijão, arroz. Se tu vai botar água depois, por que tu não lava o arroz antes do... Tem gente que toma banho antes de entrar na piscina. Por quê? Tá, mas temos aqui comentários, né? Da minha mãe. Não vou ler, porque, né? É sobre mim, então não vou ler. Lê tu? Meu Deus do céu. Viu? A irmã Marlene falou assim... Carruê, a tua batata tá assando. Minha batata tá assando. Ih, gente, já era. Eu vou chegar em casa. E hoje dava pra comer uma batata hoje frita. Vai ser uma batata frita, não vai ser purê. Aqui tem um comentário aqui, Fábio. Deus abençoe. Agora eu leio do Fábio. Agora tu vai ler o do Fábio aí. O Fábio Dorvil. Meu baixista treme terra. Agora a gente não sabe se é pela unção ou por causa do... Ô, Fábio, sabe... Com o Fábio, aproveitando que ele está assistindo e comentou ali, foi criado um ambiente muito legal lá no início de tudo, que foi o ambiente do grupo de louvor. Deus usou o Fábio para criar um ambiente de adoração e de formar um ministério de louvor. E a gente começou a criar um vínculo, encurtou laços e foi criado um ambiente de relacionamento. E hoje, por isso a brincadeira, não importa quanto tempo a gente fique sem se ver, a gente encurtou o laço, criou esse relacionamento em sociedade, um grupo de pessoas no ambiente, e não importa o tempo que a gente fique sem se ver ou a situação que aconteça, a gente tem gratidão e respeito um pelo outro. E então foi criado esse ambiente através de uma pessoa que englobou tudo em prol de um propósito, do purê. Eu queria falar uma última coisa. Durante esses dias eu estava meditando na palavra, fazendo devocional, assim como a gente é orientado a fazer, como o nosso reverendo, todas as manhãs ele coloca para nós lá um áudio muito bom, assim como o nosso pastor Alexandre também sempre nos manda um texto. Ou a Bíblia MP3. Ele manda lá, e aí eu sempre estou lendo. Eu agradeço, muito obrigado. Eu estava meditando. A gente estava falando sobre ambiente social na igreja. Quando a gente fala em igreja, a gente vem falar de Cristo, né? A gente prega
Cristo, né? Que ele é o verbo vivo, certo? E eu estava imaginando lá Cristo andando e a multidão andando. Aquela multidão estava num ambiente cristão, porque estava em volta de Cristo, certo? E eles estavam ali, ainda mais os discípulos, não era só os 12, tinha quantos? Tinha bastante. Tinha quase por aí. Tá? Todos estavam focados e alinhados em Cristo. Veja bem, pense comigo. Talvez nem todos. Talvez nem Olha todos. só. Porque tinham muitos romanos ali, querendo ver o que tinha que Tá, tava não, acontecendo mas ali. mesmo os que conviviam na volta de Cristo. Tá. Pensa bem comigo. Tem várias situações que eu comecei a meditar. Primeira, a mulher do fluxo de sangue. Pensa comigo. Jesus, ele recusava as pessoas? Não. Ele recusava, ele afastava as pessoas? Não. Mas aquela mulher entrou escondida. Se um discípulo visse aquela mulher, o que ele faria? Entraria impediria. para perto do mestre. Ele chegaria perto de Jesus para proteger Jesus. Tem certeza? Se bem que os discípulos expulsaram até as crianças, né? Exatamente, eu ia falar essa segunda parte. Ah, Eu ia falar exatamente. E quando jogaram a prostituta na frente de Jesus, eles ficaram. E agora? Só Jesus se manifestou. o cego Bartimeu é outro, né? Você veja muito bem, muitas vezes a gente acha que está no ciclo de Cristo, Significa que você está com um pensamento igual ao de Cristo. mas você quer fazer coisas certinhas, como se fosse lá no Sinédrio, como se fosse... Ah, o que tu vai julgar aí? Lá nas leis de Moisés diz que tem que fazer isso. Porque é o certinho, é o corretinho. Você está fazendo o que Jesus faria. Se nem quem andava na volta dele não estava fazendo. Preste bem atenção nisso. Exatamente. O ceguinho Bartimeu estava lá. O Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. Pessoal, cala a boca! Para de importunar o... Cala essa boca! Isso, naquela época, eu estava meditando isso. Eu achei muito forte isso. Eu estava meditando. A mulher do fluxo de sangue, ela teve que se arrastar escondida. Ela assim, ó, tomara que ninguém me veja. Tomara que os seguidores de Cristo... Tomara que... Cara, é muito forte isso. Eu achei muito forte. E ela só toca assim. E aí alguém me tocou. Jesus falou ali. E aí todo mundo, quem? Mas quem? Porque de mim saiu virtude. Aí depois que ela viu que ela estava curada, ela se mostra. Senão ela saberia que seria... Porque naquela época, a regrinha... Era o quê? Leprosos, doentes, tudo. Fora do templo. Fora do... Hoje, eu vou dizer algo bem... É muito da forte. cidade. Ah, e ambiente social na igreja é só os perfeitinhos? Jesus, ele veio para o quê? Os doentes. Tens, pros Enfermos, cansados, pros pros cansados. enfermos. Ele veio para essas pessoas. Nós ainda precisamos ser tratados em várias situações, nós precisamos ser curados, nós precisamos muitas situações e também muitas pessoas precisam. Quando eu preciso, ô filho de Davi, tem misericórdia de mim, mas quando eu estou bem, não, sai daqui. Do altar até a porta, né? Do altar até a porta, todo mundo aqui tem as suas feridas, tem as suas enfermidades, tem os seus pesos. Então, realmente, não somos perfeitos aqui em sociedade. Existe o quê? Para que não venha causar... A palavra de Deus fala lá, para que não venha ser causado o escândalo. Concordam? Então, as pessoas têm problemas, as pessoas têm situações psicológicas, as pessoas têm muitas coisas para ser tratadas. Mas a gente não deve afastar ninguém ou separar alguém por causa de alguma situação. Mas a gente tem que criar um ambiente ou uma forma adequada para lidar e tratar aquela situação. Como se Jesus estivesse presente aqui. Exatamente. Claro que ele está presente, mas eu digo presente mas carnalmente. não se dando no direito de colocar pensamento na cabeça do mestre. Exatamente. Porque a gente não pode dizer o que Deus tem que fazer, né? Tipo, é um exemplo. Eu tô me consagrando a tal ponto de não querer chegar perto de vocês. Eu tô me consagrando a tal ponto, Jesus, que eu quero ficar só do teu lado, na tua direita e na tua esquerda. E eu não quero saber dos mais outros. Ninguém do meu lado. Eu não quero saber dos outros, porque os outros estão errados. Eu tô num patamar que eu tenho que estar do teu lado e não dos outros. E Jesus fez o contrário. Ele desceu daquele patamar para estar aqui, para estar junto da multidão. Exatamente. Sendo que Jesus, sendo
próprio Deus na Terra não se sentiu no direito de se afastar. Antes si mesmo Ele se esteve humilhou. próximo, Ele queria... Ele vem... perto das pessoas. E o povo judeu era o povo de Deus. Ele foi pregar onde? Para os gentios. Exato. Ele foi para os Ele gentios. Quem eram os gentios? Zaqueu subiu na árvore, ele mandou descer pra ficar perto, pra ficar na casa dele. É verdade, poderia estar Olha Desce aqui, só. vão na tua casa hoje. Então eu vou dizer assim para você. Quanto mais você se aproxima de Jesus, mais você tem que se aproximar daqueles que precisam de Jesus. Exato. Verdade. Eita, foi forte. Não Verdade. afasta as pessoas. Senta na cadeira que Aproxime essa ela. foi forte. Aproxime ela. Traz a lenha molhada pra perto do fogo. Não, mas pra é que secar. eu tô falando a Bíblia. Eu não gosto de falar, é o meu pensamento, eu acho aquilo. Não, eu tô falando passagens da Bíblia e o que Jesus falou. Porque se eu falar da minha vida, o que eu acho... Vai virar um assunto... tu acha uma coisa. Agora, tu acredita em Cristo, eu acredito. Todos que estão na igreja, do Nazareno, qualquer outra denominação, acreditam em Cristo. Se falar de Cristo e discordar de Cristo, sai da igreja, por favor. Suma. Né? Mas falando de Cristo, se achegue mais perto dele e deixe as pessoas se achegarem perto de você também. Não queira se separar das pessoas. Se achegue perto. E leve essa diferença. Não queira... A palavra diz, mas vão trazer o mundo. Não, faça a diferença no mundo. Faça a diferença. É isso que Jesus quer. Tanto que ele nos dá poder e autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Até porque Cristo, quando ele se ascendeu aos céus, ele falou, ide e pregai o evangelho. Ele não falou assim, vocês fiquem aqui que o pessoal vai vir até aqui. Não. A gente não pode ficar no mesmo lugar. Quando nós se aproximamos de Cristo, nós temos que levar tudo aquilo que nós recebemos. E é o encontro, né? Eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Essa passagem está em 1 Coríntios 11, 23. Nosso ouvinte premiado. Eita! O Geza tá... Já está ligado. Hein? Tem um exemplo que eu falei conosco. pro Cauêzinho, acho que a gente já conversou um tempo, sobre a viúva. É verdade, a viúva Elias e Eliseu. Olha aí, varão. Essa é a pergunta que o Jesus responde. É Eliseu ou Elias? Da viúva. Elias. E o profeta chegou na casa dela e disse que um... era para ela arrumar jarros que ia multiplicar o azeite. Na verdade, ele pediu um bolo, um pão. Ele pediu um verdade. pão. Eu não tenho pão, filho. Por quê? Porque não tem nada, não tem só azeite. Só tem pra eu comer e meu filho e a gente morrer. Aí falou assim, pois então, vai lá, pegue as botijas e tragam aqui que a gente vai encher. Com esse pouquinho de farinha e esse pouquinho de óleo. É um resumo do que aconteceu. Pode continuar. Muito bom. E ela pediu... Eita, resumo. O filho. Ele eu vou resumir rapidinho para vocês. Eu vou resumir para vocês. Vou lá resumir. É assim, chega o profeta Elias lá e ele vê a viúva e o seu filho estavam para morrer e ele diz assim, me prepara um bolo. Me prepara ali um bolo, que era sem fermento, era só a massa e só farinha e azeite. E ele diz, mas eu só tenho aqui para mim, para o meu filho e depois nós vamos comer a última refeição, vamos morrer. E ele diz, prepara para mim. E ela, com aquele pensamento assim, tá bom, nem eu e meu filho vamos ter a última refeição, mas vou preparar, porque o profeta de Deus está falando, a pessoa de Deus, eu não vou bater de frente, vou fazer. Aí ela vai lá, prepara e dá. E o profeta calado, sem falar nada, só come. Comeu, depois que ele comeu, agora diz, ora ali, e daí começa a encher de azeite e de farinha, começa a multiplicar. E aí que vem um ponto interessante, né, Mike? Na questão das vasilhas, de onde foi colocado o azeite e a farinha, né? Eu vou roubar Pode continuar. Pode não. Segue, pode seguir. Vou seguir. Que o filho dela foi até as casas onde estavam em volta, né? Foi até a vila, né? Modo de dizer, e começou a pedir para as pessoas botijas, vasos, e esse é um ponto interessante que a gente liga na questão da sociedade, né? E o vaso naquela época era muito
muito importante. Porque era onde tu guardava mantimentos, As pessoas não água, emprestavam, farinha. né? Era algo valioso, né? Era algo que tu guardava coisa. Era a geladeira, por exemplo. É a geladeira. Então, era uma coisa preciosa. Mas por aquela família, para aquela mãe, aquele filho, terem um relacionamento com o povo, eles puderam oferecer vasilhas, puderam oferecer botijas, né, por conta do seu relacionamento, do seu ambiente social na qual eles estavam. Que eles né? criaram. Que eles criaram um ambiente agradável, um ambiente de confiança, um ambiente de fidelidade. Uma boa reputação. Uma boa reputação, exatamente. Então, da mesma forma, aqui na igreja não é diferente. Às vezes a gente precisa, é necessário ter comunhão, ter um relacionamento com os nossos irmãos, para que no momento que nós precisarmos, de vasos, de botijas, daquilo que é para guardar para nós, para nos mantermos, que vai ser muito útil, né, ter esse relacionamento com os nossos amiguinhos, nossos irmãozinhos. Então é bom a gente gerar o nosso network. O administrador falando. Eita! Network é um ambiente social, porque muitas vezes você precisa de um contato de alguém para falar com alguém. Ou você precisa de algo lá em determinado lugar. Você tem o seu network de relacionamento. Então isso é muito importante. Jesus tinha um network, porque Jesus ele era alimentado por viúvas, né? Ele ia nas casas, comia, porque ele tinha esse relacionamento com essas pessoas, né? E era por lá que ele tinha essa network, na qual ele se alimentava pela sua boa reputação, pelo seu relacionamento. Resumindo, network nada mais é que corpo de Cristo, igreja. Seja network. Você pode ser a mão, mas se não tiver o pé, você está rastejando. Você pode ser a mão. Eu que pego as coisas, eu que agilizo aqui. Se não tem as pernas, o corpo está rastejando. Você precisa das pernas para dar sustento no corpo, para manter firme. Você precisa dos olhos para ter a visão, da boca para falar. Cada irmão, cada grupo, cada departamento, cada pessoa que está do teu lado faz parte do membro de Cristo. Se nem Cristo ele afasta, por que nós afastamos se nós vamos precisar uns dos outros? Vai estar o pastor, não quero botar o nome aqui do nosso pastor Alexandre, mas qualquer pastor de igreja, ele corre o povo e vai pregar. Tu precisa das pessoas. Vai estar o Mag aqui, vocês são tudo ruim, corre todo mundo, eu vou tocar sozinho. Não vai dar certo. Ele só vai levantar poeira do chão, treme terra, né? Verdade. Nós precisamos uns dos outros, com suas características, com seus talentos, com seus dons, para que a igreja, para que o corpo venha andar em perfeita sintonia. Cada membro faça aquilo que é para ser feito. Cada um respeitando a sua função. Exatamente. Muito bom. É muito amplo esse tema, eu gostei muito. Eu sugiro que vocês gerem um outro tema, aí convidem mais uma pessoa, me deem uma folga. A gente vai Agora, quase final do mês, eu estou na correria com meus trabalhos da faculdade. Mas eu gostei muito desse tema, ele abrangeu bastante, desenvolveu bastante. Quem não assistiu, perdeu. Poderia ter perguntado ou colocado alguma opinião lá. Colocado a gente numa sinuca de bico, Você que não assistiu... Não vou falar nada, porque se você não assistiu e agora você está escutando isso é porque você assistiu, então... né? Então, muito obrigado. Gostei muito desse tema aí, ó. Toda vez que tiver um tema muito bom, pode sugerir, vamos fazer. Porque isso aqui não é meu. Isso aqui é nosso. Não só da Igreja do Nazareno, mas sim é uma ferramenta que Deus está usando para alcançar vidas, e é o ID. Então, qualquer pessoa pode compartilhar para que venha chegar a outra pessoa que está precisando ouvir uma palavra. Sanar as dúvidas. Então, eu agradeço muito a vida de vocês,
Geza, pastor Alexandre, todos que fazem parte aqui, todos que assistem, todos que compartilham, porque esse trabalho aqui é para o ID de Cristo. Então, muito obrigado a você estar fazendo parte, é uma ferramenta do corpo. Muito obrigado. Quem é que vai falar aí dos horários do culto para nós encerrar e quem vai fazer a oração? Deixa que eu dou os avisos. Já pulou nos avisos, tá, Barão? Tem que ir lá, claro. Rapidinho, que estourou o tempo. Terça-feira, toda terça-feira, às 8 horas da manhã não, da noite, é que eu tô com sono. Às 8 horas da noite, nós temos NasaCast. Cada episódio, cada coisa mais gostosa de se ouvir, de se conhecer e entender, né? Quinta-feira, às 8 horas também, da noite, né? É bom deixar às 20 horas. Temos aqui o culto presencial e live, né? Você que não pode vir até ao ambiente, nós disponibilizamos para você a live com todo amor e carinho, mas não é para sempre, tá? Porque nós queremos te ver aqui, ó, ao vivo em cores, aqui presente com nós, para nós sentirmos o calor das pessoas. É isso que é bom, é gostoso, né? Claro que mantendo os distanciamentos sociais ainda, porque ainda o coisa ruim ainda não foi ainda sanado, né? Neste sábado temos EBIM. Na verdade, temos um serão nazareno, né? Sobre depressão, ansiedade, né? Autossabotagem. Muito importante, não pessoal. Me pergunte qual que é o nome da menina. Lu. Não, é melhor não falar o nome do que xingar. mas eu não tenho aqui, ela é terapeuta. Tem um nome antes de terapeuta. Não, antes de terapeuta. Psicoterapeuta, ela deve ser. Eu escutei isso em algum momento, então deve ser. Ou não, é terapeuta. Mas vai ser muito bom. Vai ser um EBIM de muito aprendizado. Vai ser um EBIM que vai ser muito bom. Eu vou vir? Tu vai vir? Vou vir, vai vir? Com certeza. Mas claro. Vai vir, Jesus? Ele disse que não. Nossa, que vergonha. Mas domingo, né? Claro, voltando, sábado. Nesse tem EBIM, no próximo tem jovens, né? Domingo, às 19 horas. Ah, tá. Esse sábado, às 18. Às 18? Ou às 19? Às 18. Ah, tá. Às 18, o EBIM, né? Pronto, prossigamos. Domingo, às 19 horas, um culto aqui novamente, né? Trazendo a presença de Deus fortemente em nossas vidas. Cada culto é uma bênção, tanto de quinta como de domingo. É isso aí, meu. Amém. É isso aí. Precisa orar? Faz oração, embate tchau. Amém. Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui para te agradecer, Senhor, porque nós sabemos, Pai, que tudo é preparado, tudo é feito por Ti, Senhor. Senhor amado, nós queremos te pedir, Senhor, usa as nossas vidas, Pai, para gerar ambientes de adoração ao Teu santo nome. Usa as nossas vidas, Pai, para agregar pessoas ao corpo de Cristo, Pai. Nós queremos, Pai, nos colocar como instrumentos nas Tuas mãos, Pai, como pessoas, Pai, capacitadas e disponíveis para fazer e seguir o Teu ID, Jesus. Pai amado, nos ensina a ser como Jesus era, Senhor. Nós queremos pensar como Jesus pensava, agir como Jesus agia. Nós queremos ser mais parecidos contigo, Jesus. Pai, muito obrigado pela vida dos meus irmãos que agregam ao ambiente que nós estamos aqui, Pai. Pelo ambiente de comunhão, de adoração e de amizade, Senhor. Eu coloco os nossos irmãos nas Tuas mãos, Pai. Nós queremos, Pai, que eles estejam conosco, Pai, sentindo essa harmonia e essa presença do Teu Espírito Santo. E muito obrigado, Pai, agrega cada vez mais no conhecimento do Gabriel que está à frente desse trabalho, Deus. Nós queremos, Pai, ser mais alimentados cada vez mais por esse trabalho que está sendo feito, Pai, guiado por Ti. Muito obrigado por tudo, Senhor, e nós te agradecemos. Amém. Amém. 3, 2, 1. Vem pra NASA! Tchau, gente. Até semana que vem.